1 Coríntios, capítulo 7. Nós estaremos lendo, só para a gente dar o pontapé inicial, o primeiro e o segundo versículo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Amém? Você pode se assentar. Amados, antes da gente começar a falar desses textos, é de suma importância que nós venhamos a analisar alguns contextos da época. E eu convido você a dar uma analisada bem rápida comigo. É claro que a gente não vai se aprofundar, tá? Mas eu separei aqui três aspectos relacionados à época de Paulo para aqui, a igreja em Corinto. E a primeira delas era que Corinto, antes de mais nada, Corinto era uma cidade grega, tá? Então, o primeiro aspecto é que os gregos, eles consideravam o corpo físico como algo inferior à alma. Eles consideravam o corpo físico como algo inferior à alma. Obviamente que não eram todos, mas uma boa parte deles. E, entre aspas, vamos dizer assim, para eles, a salvação, tá? Não tô, entre aspas, né? Para eles lá, a espiritualidade, o ápice da sua espiritualidade consistia numa doutrina filosófica chamada ascetismo. E o que o ascetismo defendia? Defendia que toda forma de satisfação, de prazer físico e psicológico deveria ser negado. Deveria ser negado em relação à alma. Porque o que valia, isso eram os gregos, tá? A maior parte deles. Porque o que mais valia, o que deveria ser colocado em foco era a alma. E matando, né? E se abstendo das necessidades, das coisas boas do corpo, eles automaticamente entendiam que estavam elevando, alimentando a sua alma. Então, o ascetismo era mais ou menos, né, para que os irmãos possam entender, era mais ou menos isso, tá? Ou seja, eles entendiam que o corpo era a maior fonte de grandes males, tá? Era a maior fonte de grandes males. E que, em relação ao espírito, o corpo era inútil. Então, um dos aspectos, tá, dos gregos, da maior parte deles, era essa. E, assim, só a título de informação, por esse motivo, Paulo escreveu a eles falando sobre a ressurreição. Por quê? Porque eles viviam debaixo dessa cultura. E aí Paulo fala sobre ressurreição, e se o corpo não deveria ser tão
válido assim, por que Cristo havia ressuscitado? Se o que mais interessava era a alma. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Então, eles tinham essa dificuldade por conta da cultura, por conta do ascetismo, tá? Que valorizava mais as coisas espirituais do que as necessidades e os prazeres. Quando eu falo de prazeres, é das coisas lícitas, tá, irmãos? Dos prazeres do corpo, naturais do corpo. E aí, tá? Dentro disso tudo, o que acontecia? A igreja de Corinto estava inserida, né? As pessoas de Corinto viveram dentro desse contexto, do ascetismo, por exemplo. E aí, a igreja se forma, só que eu particularmente entendo que para que a palavra comece a fazer mudança, Deus tem um poder de fazer de uma hora para outra? Tem, mas normalmente leva-se um tempo. É por isso que tem que haver o discipulado, é por isso que tem que sentar, caminhar, é por isso que tem que pregar a palavra, e pregar, e ensinar, porque leva-se um tempo para a gente, eu vou usar esse termo, digerir aquilo que a gente está aprendendo. E eles vieram com essa cultura de fora. Resultado, havia uma divisão, além da facção de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, havia também uma divisão por causa dessa visão aqui, filosófica, dessa doutrina filosófica, entre os grupos do celibato, ou seja, eu não posso me casar, eu não devo me casar, porque se eu me casar, o meu espírito não vai ser tão elevado. Então havia essa facção dentro ali da igreja de Corinto, dos simpatizantes, eu vou usar esse termo, ao celibato, ou seja, ao não casamento, e, por outro lado, haviam também aqueles que diziam, não, o celibato é que é errado. Nós somos obrigados a nos casar. Então, tinha essas duas... esses dois grupos ali dentro. E aí, Paulo... Não, continuando aqui, antes de falar mais à frente a respeito disso. Então, assim, tinha esses dois grupos. O que era a favor do celibato, porque vieram com essa cultura de fora, entendendo que era obrigatório viver sem se casar, porque se eles se casassem, naturalmente iam ter que cumprir o dever de casado. E cumprindo o dever de casado, o espírito deles seria diminuído por conta disso. Essa era a ideia. E o casamento, né, que a gente já falou aqui, que eles achavam que não, eles tinham que se casar e que viver no celibato é que era errado. Então tinha essa questão. E o segundo aspecto da época, que a gente, todos aqui provavelmente sabem muito bem, é que a cidade de Corinto era extremamente imoral, depravada, extremamente. Ela era famosa pela sua prostituição, e prostituição tal que corria pelas ruas e inclusive nos templos, tá? Pagãos ali, existiam as prostitutas cultuais que em nome da religião, tá? Se prostituíam, fazia parte do culto deles ali. Então tinha também esse aspecto, esse contexto. E o terceiro aspecto dentro dessa questão, os judeus que pareciam que estavam sendo dirigidos, na verdade estavam, né, pelo inimigo. Eles também perseguiam os cristãos ali em Corinto. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo os passos de Paulo, e Paulo ia de uma cidade para outra, estava pregando o evangelho, e daqui a pouco quem apareciam? Os judeus. E causavam, né, muitas das vezes uma confusão na cidade, porque Paulo estava ali pregando o evangelho. Então são esses três aspectos que a gente precisa analisar para poder observar o porquê que Paulo disse muitas coisas. E muito do que Paulo falou, nós podemos aplicar a nós nos dias de hoje. Amém?
Então, feito isso, falando sobre os aspectos, deixa eu ver aqui para não me... Aí sim, então agora a gente vai para a leitura. A gente vai tratar aqui dos ensinamentos propriamente dito, do que Paulo falou. Então, primeiro o versículo que a gente leu, né? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O que Paulo está dizendo? Bom seria que o homem não casasse. Mas por que Paulo está dizendo isso? Se, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Paulo estaria contradizendo Gênesis? Não. Lembra agora que eu falei sobre a questão dos aspectos que a gente precisa considerar antes de analisar o que está escrito? Antes de falar, poxa, então a Bíblia tem contradição? Não, a Bíblia não tem contradição. A gente é que precisa entender o que está acontecendo. Então, ao Paulo falar que não era bom que o homem se casasse, ele estava analisando, e mais à frente é que a gente vai ver com uma clareza maior, o terceiro aspecto que a gente falou, sobre a questão da perseguição. Ele não estava contradizendo Gênesis 2:18. Não estava. Mas ele estava analisando o terceiro aspecto que eu citei, sobre a questão da perseguição. Mas aí, você vê que parece que ele fala uma coisa e depois muda de opinião. Você vê que logo em seguida, né, ele já fala, mas, eu lembrei do nosso pastorzão lá, mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Ele começa falando, é melhor não se casarem. Quando fala que não toque em mulher, ele está falando casamento, tá? É isso que ele quer dizer. Não é chegar e fazer assim, eu não posso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está se referindo ao dever que o casado tem, tá? Ao matrimônio. Mas aí, olhando a questão lá de Corinto também, né? Aproveitando esses aspectos que foram falados, aí ele diz no versículo 2, mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu cada uma tem o seu próprio marido. O que é fornicação? Porneia, do grego porneia. Toda sorte de relacionamento sexual ilícito, pecaminoso. Isso é fornicação. E, obviamente, fazia parte da cultura dos coríntios, tá? Então, ele já começa aqui falando, né, olha, melhor que não se casasse, mas por conta eu vou usar esse termo, da mente de vocês, do ar que vocês respiram aí em Corinto, por conta da erotização no qual vocês sofreram, é melhor que vocês se casem. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Obviamente a gente está vendo aqui, a gente pode analisar alguns pontos aqui bem rapidamente. O primeiro é a proibição de qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. Fica evidente aqui, quando ele fala, mas por causa da fornicação, o que Paulo está dizendo? Olha, nenhum tipo de ato, está nas entrelinhas,
sexual fora do casamento tem apoio de Deus. Tem a chancela de Deus. Nenhum. Continuando. Outra situação também que a gente enxerga aqui, a proibição da poligamia. A proibição da poligamia. O que é poligamia? Vários parceiros. Porque olha o que ele diz aqui, ó, cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. E outra coisa também que eu consigo enxergar aqui é que não há também espaço no cristianismo para qualquer tipo de relacionamento homossexual. Porque está muito claro aqui, ó, cada cada homem tem a sua própria mulher e cada uma mulher tenha o seu próprio marido. E também a gente pode enxergar dentro dessa orientação dele do versículo 2, a questão eu não sei se o termo correto é esse, ou melhor, a refutação do celibato obrigatório. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, tá? Aliás, eu acabei esquecendo de dizer que a gente vai falar aqui sobre os casados, e nesse primeiro ponto aqui, nós estamos falando sobre os casais cristãos. Segundo ponto, dependendo do horário, a gente vai falar sobre aqueles que se casaram no mundo, o caso aqui, se casaram no mundo e um deles se converteu. E o terceiro ponto, a gente vai falar dos solteiros e divorciados. Tá? Então, tem para todo mundo. Não precisam se preocupar. Poxa, o que eu vim hoje? É encontro de casais? Não, não é encontro de casais, é estudo da palavra de Deus. Amém? Embora no encontro de casais também tenha um estudo voltado de forma mais específica. Continuando aqui. Como eu falei, né, essa questão do celibato obrigatório cai por terra. Por quê? E eu essa semana eu realmente mergulhei, né, estudando sobre essas questões. Por que se tem tanto problema hoje, tá, na questão de religiões que tornam obrigatório o celibato? Porque nem todos têm o dom para o celibato. O celibato não deveria ser algo obrigatório, deveria ser algo pessoal, tá? Pessoal. Aliás, olhando todo o contexto aqui, Paulo enxerga dessa forma. O próprio Paulo era celibatário. Agora, eu particularmente não encontrei e só não sei se ele era divorciado, se ele era viúvo, tá? Divorciado por quê? Porque pode ser que eu não encontrei, né, relatos, mas pode ser que ele tenha se separado por conta da conversão dele, não sei. Ou pode ser que ele tenha ficado viúvo, eu também não sei. O que eu sei é que ele era celibatário. Mas ele não era um militante do celibato. A gente vai ver isso aqui. Ele não era um militante. Embora em alguns textos possa parecer, ele não era um militante disso, tá? Então, assim, há muitos problemas hoje que a gente observa quando há essa obrigatoriedade. E, voltando para Gênesis, a palavra afirma que não é bom que o ser humano esteja só. Então, que quem quer viver no celibato, viva por dom e não por obrigação.
Amém? Terceiro, o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Em outras versões, como por exemplo a NVT, o versículo 3 fala assim, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. NVT, nova versão transformadora. Nova versão, agora esqueci o nome agora. A NVI diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. O que Paulo está dizendo aqui nos versículos 3 e 4? A mutualidade dos direitos conjugais. Esse texto aqui ajuda, primeiro, com que as mulheres que têm uma influência externa, né, e acham Paulo machista, ajuda a derrubar isso. Porque Paulo aqui está colocando ambos em pé de igualdade, ambos, homem e mulher, em pé de igualdade no que diz respeito ao relacionamento íntimo. Ambos, não é uma parte só. Diferente, por que está dizendo isso? Diferente da prática coríntia. Porque os coríntios estavam acostumados com aquela bagunça que era lá, e lá os homens, na sua predominância, eram predominantes em tudo. Muitos tinham a sua mulher de casado, aquela, para cuidar dos filhos, para passar suas roupas, lavar, passar suas roupas, fazer seu papazinho, quentinho, na hora certa. Agora, na hora de cumprir o seu dever, na hora de, entre aspas, se divertir, ele ia para a rua, porque ele tinha isso na rua. E ao escrever isso aqui, Paulo está mostrando para os irmãos, principalmente para os homens, que não era apenas a respeito deles, que não dizia apenas respeito a eles, mas que Deus havia criado o relacionamento íntimo entre o casal casado para que ambos aproveitassem desse momento de união, quando os dois se tornam um. É isso que Paulo está ensinando aqui. E deve ser aproveitado por ambos, não apenas por um. Paulo defende aqui, como eu falei, a igualdade dos direitos conjugais. Amados, a mesma Bíblia que condena a fornicação, que diz que a fornicação é pecado, também nos mostra que, de igual modo, a defraudação também é pecado. E o que é defraudar? É você negar ao outro o direito que ele tem. E no caso dos casados, ambos têm o mesmo direito diante dos olhos de Deus. Ambos. Ambos devem ter o mesmo direito diante dos olhos de Deus. Eu coloquei uma frase interessante aqui. Paulo está refutando com isso aqui a visão grega de que mulher
era apenas item de cama, mesa e banho. É isso que ele está refutando aqui. É isso que ele está mostrando para os cristãos, para que saíssem para que aquela cultura mundana saísse de dentro deles. E as próprias mulheres também, que vinham com essa cultura. Amados, com esse texto, o que nós devemos aprender, tanto um quanto o outro, tanto o homem quanto a mulher, é que todos os esforços dentro dos limites estabelecidos por Deus, todos os esforços dentro dos limites estabelecidos por Deus devem ser feitos para que ambos tenham a satisfação na sua intimidade. Do contrário, a gente vai estar desobedecendo a palavra de Deus, uma orientação de Deus. E muito se deve, e a inobservância disso que eu estou falando, muito se deve à cultura do mundo que a gente recebe. Seja por intermédio das mídias, ou, infelizmente, por intermédio daqueles que nos criaram. Quer ver um exemplo? Esses dias, como eu falei, eu pesquisei bastante sobre esse assunto. Nessa semana, foi bem trabalhoso. E num dos períodos que eu dei uma parada, de vez em quando eu tinha que parar, tal, respirar. Aí eu estava lá, dando uma olhada no... Como é que se fala? No short. E de repente tem um short que vem ali, short do YouTube, né? E de repente tem eu vejo um vídeo e que é uma novela, é um recorte de uma novela em que a menina vem, que a mulher vem e fala: o seu marido vai me usar hoje? Essa é a cultura, irmãos. Essa é a cultura que se prega no mundo. Essa é a cultura. Completamente diferente do que Paulo está ensinando aqui. E de forma talvez inconsciente, muitos, não são poucos, muitos, ainda que não seja dessa forma aqui, que eu li, que foi a frasezinha lá do short, o recorte que eu vi, da mulher na novela falando para o esposo, isso pode estar acontecendo dentro dos nossos lares, nossos. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Falta de sabedoria. Aonde? Naquilo que Deus ensinou para a gente. Naquilo que Deus quer para a gente. Naquilo que Deus estabeleceu para a gente, para a nossa segurança e para a honra e glória do nome dEle. Porque o sexo dentro do casamento é bênção. Glorifica a Deus. É bênção e glorifica a Deus.
Outra coisa, no colégio, na minha época de ensino médio, não era algo generalizado, mas um caso ou outro eu ouvia de que o pai de algum menino levava ele para uma casa dessa corintiana para testar a masculinidade dele. É essa cultura. Outra, ditados, como por exemplo dos pais, né? Principalmente dos meninos, pais e mães. Prendam só as cabritas que meu bode está solto. É essa cultura. É essa cultura que vem sendo difundida. É essa cultura que vem sendo difundida. E aí, quando chega no casamento, não se tem uma visão bíblica do que é. Quando chega na intimidade, não se tem uma visão bíblica de como deve ser. Por quê? Já está tão distorcida com um monte de informação que não vem de Deus. E aí a tragédia na certa, irmãos. É tragédia na certa. Deus criou o casamento para que nós vivêssemos felizes, alegres. E não ser um fardo. E não ser um fardo. Eu estou falando prioritariamente para os homens, mas no que diz respeito às mulheres também acontece. Quantas vezes a vovó, a mamãe, a titia, não incutiu na cabeça da netinha, ou seja lá de quem for, da criança, que o relacionamento íntimo não era bom. E isso se tornou um mantra para muitas pessoas. Mantra. E a criança cresceu, a menina cresceu ouvindo aquilo ali. Aí quando chegou no casamento, deu tudo errado, mas não sabia por quê. Porque dentro de casa, talvez, sem maldade, sem que a pessoa tivesse maldade, muitas das vezes, principalmente nos mais antigos, gente da minha geração, por exemplo, a maioria de nós aqui que somos casados, já fazemos parte de uma geração mais atrás um pouco, mas tem gente mais nova aqui também. Mas quantos não ouviram isso? Quantas meninas não ouviram isso? Da mamãe, da vovó, da titia. E isso trouxe, um bloqueio aqui, E aí, o marido pague à mulher a devida benevolência. Não há como pagar a devida benevolência, porque foi-se criado um monstro. Mas Deus criou o relacionamento íntimo para os casados, exclusivamente para os casados, para que haja unidade, para que haja harmonia, para que haja alegria, para que haja satisfação. O sexo dentro do casamento não é algo impuro. A união entre um homem e uma mulher dentro do casamento não pode ser considerado por nós como algo impuro, irmãos. Paulo teve a ousadia de dizer
de escrever aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo faz uma comparação do relacionamento místico da igreja com Cristo, do homem com a mulher. Dentro do casamento é algo santo. E deve ser proveitoso para ambos. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O que Paulo está fazendo aqui, está falando aqui? Ele está dizendo, olha, o direito à intimidade é de ambos. Ele está dizendo, ambos têm esse direito. Não é só um, não é só o outro. Ambos têm o direito. Se casaram, então ambos têm esse direito. O marido não tem poder sobre o seu corpo, mas é a esposa que tem. E a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido é quem tem. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Ignora-se isso. E aí, em muitos casos, há a chantagem. Paulo está dizendo, olha, eu vou me usar como exemplo, tá? O Júlio tem direito sobre a Vânia, e a Vânia tem direito sobre o Júlio. Mas aí, como eu negligencio a palavra, aí eu chego para minha esposa e quero comprar algo que não é muito necessário. Um exemplo aqui. Quero comprar um videogame. Não gosto de jogar não, tá, irmãos? E aí a gente sempre conversa sobre as finanças e tal. Amor, eu queria comprar um PlayStation 5. Existe PlayStation 5? Sabe dizer? Eu não sei também. Mas vamos lá, um PlayStation 5, que é caro, muito caro. E aí, como a gente entende que a gente precisa conversar a respeito das finanças, ela fala assim, não é necessário. Você vai fazer um investimento, digamos que ele seja 5 mil reais, que eu acho que é isso aí. Eu não sei se existe, mas o PlayStation que tem hoje em dia aí deve ser mais ou menos de 3 a 5 mil reais, eu acho. E aí, eu chego para ela, filho, eu estou querendo comprar um PlayStation 5. Ela fala, filho, olha só, a gente tem outras prioridades. E aí, eu fico com raiva. E vou descontar onde? É dessa chantagem aqui que a gente está falando. Muitos casais, né, ou uma parte, ou ambos, acabam se utilizando desse meio pecaminoso dentro do relacionamento, ou às vezes se desentendeu, que acontece na vida dos casados. Mas a Bíblia declara que antes da gente dormir, a gente precisa se reconciliar.
Imagina, eu tenho uma desavença com minha esposa e fico uma semana sem falar com ela. Isso não é coisa de cristão, não, irmãos. Agora é falar mesmo, tá? Sem me dirigir a ela ou tratando-a mal. Isso não é coisa de cristão. Não é. Tem que ser resolvido. E vice-versa. Não é só o homem, não, tá? A mulher também. É algo que precisa ser resolvido antes que o sol se ponha. Porque sabe por quê? Se a gente se utiliza desse meio, vem alguém, opa, é assim que eu gosto. Tem alguém que está interessado em nos destruir. Tem alguém que está interessado, tem alguém que odeia o casamento, o relacionamento, a família. E aí, opa, é assim que eu gosto. Tá do jeito que eu queria. É assim, continua assim, tá? Lembra do desenho do Pica-Pau? Só para fazer uma ilustração. É isso mesmo. Ela não te valoriza. É isso mesmo. Despreza mesmo. Fica de mal mesmo. Ela não te valoriza. Olha lá. Está te ignorando. Vai deixar barato? Satanás fica assim trabalhando, irmãos. E a gente precisa usar de quê? De sabedoria, de temor no Senhor. Precisamos estar unidos em todo o tempo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Fechar as brechas. E por qualquer... talvez tenha, eu não sei, que qualquer motivo... não tem dever de casa hoje. Pelo amor de Deus. Não é assim, irmãos. Mulher... casada, você não tem domínio sobre o seu corpo. É o seu marido. Homem, você não tem domínio sobre o seu corpo. É a sua esposa. É o que diz a palavra. Não está gostando? Está achando ruim? Reclama com Paulo. Mas é assim. É assim que a gente precisa viver. Tendo a consciência do nosso papel cristão. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Talvez você não tenha percebido, ou tenha, que isso aqui é uma ordem. Está no imperativo. Não faça. Está dizendo aqui, ó, não se privem. Senão, quando houver o quê? Concordância. Quando houver concordância. Mas, para quê? Para vos aplicardes ao jejum e à oração. E quando terminar esse período de busca, de consagração ao Senhor por conta de um objetivo espiritual, qual é a orientação que Paulo dá? Ajuntai-vos outra vez. Para quê? Para que Satanás, olha o motivo, não vos tente pela vossa incontinência. Em outra tradução está dizendo pela vossa falta de controle. Não podemos, casados, não podemos nos privar um ao outro.
por muito tempo. Porque senão nós nos colocamos e colocamos o nosso cônjuge exposto ao ataque do inimigo. É isso que tem acontecido. Quando não há a observância da palavra, quando não há a observância do ensino bíblico na palavra, muitas das vezes o casal se coloca suscetível aos ataques do maligno. Justamente porque não está se protegendo, porque não está se guardando, não está... É como se estivesse colocando uma armadura no outro. Olha, se proteja, meu amado, se proteja, minha amada. É isso, irmãos. O relacionamento íntimo do casal casado serve também para isso, glorifica a Deus, é para satisfação, mas também é uma armadura colocada contra a imoralidade. Não foi isso que Paulo falou no versículo 2? Ele falou, não é bom que o homem se case, mas por causa de porneia, ou seja, por causa da imoralidade, cada um tenha a sua esposa e cada uma tenha o seu marido. É por isso. Para que não caia em tentação. E quantos não são aqueles ou aquelas cristãos, irmãos em Cristo, que hoje estão passando por muitas tentações e que talvez já tenham até cedido por falta de sabedoria na palavra, no conselho bíblico que o Senhor deixou para nós. Quantos não são? Quantos? Queridos, casados, quando nós, tanto o homem quanto a mulher, não nos preocupamos em atender, em cumprir o que a palavra declara, é como se a gente estivesse fazendo assim, empurrando o nosso cônjuge para outras situações. E é assim, irmãos. E a gente precisa ser cuidadoso, diligente, a gente precisa amar. Da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, nós precisamos amar, nos entregar, zelar pela nossa família, pelo bem, pelo dom precioso que Deus nos deu, para a glória do nome dEle. Sim, nós conseguimos nos abster por algum tempo, mas que seja com um propósito. Porém, o que Paulo não disse aqui, eu quero dizer também aqui para nós. Agora, são coisas que eu pesquisei, coisas que eu lembrei que eu preciso dizer para nós aqui. A gente está vendo o que está escrito aqui na palavra, as orientações de não se privar um ao outro. Mas a gente sabe, irmãos, que existem diversos fatores que acabam impedindo o cumprimento do que nós estamos ensinando. A gente sabe que existem diversos. Existem, como eu falei, né, da vovozinha, da titia, da mamãe que fala para a menina que o sexo é ruim e muitas das vezes acaba impedindo a pessoa de aproveitar o momento com o seu marido, com o seu esposo. Então, um dos fatores é o fator psicológico.
É claro que dentro dessa questão de fator psicológico, existem diversas causas, mas um dos fatores, tá, é o psicológico, que impede que o casal viva na plenitude desse momento. Um outro fator hormonal. Outro, carência de vitaminas no corpo. Outro, algumas patologias, algumas doenças também contribuem para que não haja libido, para que não haja vontade de que esse ato ocorra. E outro, dentre vários outros que eu não vou falar mais, uso de medicamentos. No entanto, quando a gente compreende a necessidade de estarmos unidos com o nosso cônjuge, dependendo da situação, e quem vai analisar é o médico, existem tratamentos que contribuem para que o casal volte a viver a alegria desse momento que Deus estabeleceu. Existem alguns tratamentos. Então, o que nós não podemos fazer, se pode estar acontecendo com alguém aqui ou na internet, é descansar em algum fator impeditivo. Não dá mais. E pensar que tudo se acabou. Não, às vezes através de um exame de sangue, por exemplo, descobre-se alguma falta de alguma coisa ali no seu corpo e pode ser resolvida. Às vezes é um tratamento simples, ou de repente não tão simples, mas que é possível ser feito. E Deus vê tudo isso, irmãos. Ou você acha que não? Ninguém aqui pede para ficar doente. Minha esposa não pediu para ter câncer. Outros irmãos aqui não pediram para ficar doente também. Eu estou falando dela, mas outros irmãos aqui também não pediram. E todos não foram buscar tratamento. Então, o que nós não podemos fazer, nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos render a circunstâncias, nós não podemos nos render a circunstâncias impeditivas quando existem tratamento. Não pode haver de nenhuma das partes a velha desculpa. Hoje eu trabalhei demais, estou muito cansado. Ou, quando dá 8h30, assim, mas, rapaz, uma dor aqui. E é logo no dia D. Amor, será que tem Novalgina aí? Por quê? Me dá uma dor de cabeça. Mas só dá dor de cabeça no dia D? Há poder no nome de Jesus, irmãos. Há poder no nome de Jesus. A abstinência deve ter a intenção de dedicar-se à oração. E sabe o que acontece quando nós não observamos isso? Aqui no versículo 5, né?
Finalzinho, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe o que acontece? Adultério, pornografia, masturbação. É isso que acontece. Resultado: casamento, família destruída. Ponto final. E uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. É que nem sempre, mesmo que haja a patologia, mesmo que a libido vá embora, por conta de algum tipo de enfermidade, isso não impede que haja harmonia entre o casal. Isso não pode impedir que haja harmonia entre o casal. Companheirismo, amor. Uma coisa é você não buscar tratamento. E outra coisa é não tem tratamento. Ou é uma situação que já chegou no seu limite. Deus entende tudo isso. O que nós não podemos fazer é descansar eu vou usar um termo que se usa na luta, na falta de combatividade. A gente não pode descansar. Olhemos para a palavra. Olhemos para a palavra. Agora, uma coisa muito importante dentro desse versículo 5 aqui, que talvez alguém tenha subido um balãozinho assim, né? A respeito do não vos priveis uns aos outros. No que diz respeito, pode haver uma dúvida no que diz respeito à frequência. Como? Isso aí é particular, irmãos. Isso é de cada um, de cada casal. Isso é algo estritamente particular. Mas o que não pode fazer, o que não pode acontecer, é que o casal fique sem estar unido, conforme o Senhor estabeleceu. Isso não pode acontecer. Estamos finalizando, eu pensei que eu ia conseguir falar os três, mas, quer dizer, pelo menos 2 eu achei que eu ia conseguir, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas a gente vai continuar falando sobre esses outros casos, tá? Agora, amados, eu quero deixar aqui conselhos simples para que nós possamos evitar a abstinência. Primeiro conselho: ore. Perdeu a vontade? Libido foi embora? Tô indo, tá? Foi embora o libido? Primeira coisa que você tem que fazer, orar. Porque isso pode estar sendo ataque espiritual. É a primeira coisa. E falar com o Senhor mesmo. Ele que te fez, não esquece disso não. Então fala para Deus, seja muito claro com Deus, o que você está sentindo. Ou o que você não está sentindo. E insista em oração. Insista. Lembre-se, nós não devemos ter vergonha de falar com Deus naquilo que Deus não teve vergonha de criar. Deus nos criou e criou cada parte nossa
cada célula. Então, Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Orar. Nós temos conhecimento, eu e minha esposa, de pessoas que estavam sem libido nenhuma e começaram a orar. Em primeiro lugar, orar. Pedir, Senhor, isso não é normal. Senhor, eu sei que a tua palavra fala, mas nada. E permaneceram ali em oração. Sabe o que aconteceu? Deus restaurou. Deus restaurou. Mas e se eu orar e não acontecer nada? Continua orando e vai ao médico. Senhor, coloca um profissional que possa identificar o tipo de patologia, de problema que eu tenho apresentado, Senhor. Se há alguma coisa, coloca um profissional, Senhor, competente, para a honra e para a glória do Teu nome. Mas até que eu possa procurá-lo, eu vou continuar orando, Senhor. Me ajuda. Ou nos ajude. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, tratamento. Isso para ambos. Não adianta querer uma animação no momento que é para ter animação. Homens, se você é um ditador dentro de casa, se você é insensível à sua esposa, mulher, não adianta no final do dia querer ser agradada se você não respeita o seu esposo, você não respeita o seu marido. Como é que você vai querer a alegria daquele momento se no decorrer do dia, da semana, do mês, você não respeita? Você não demonstra zelo? Então o que você tem que fazer? Mudar. Por isso que eu botei a oração em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque nem sempre a mudança vem de uma hora para outra. Você vai ter que orar pedindo ajuda ao Senhor. Senhor, o homem, eu tenho esse par de ferraduras aqui, eu preciso que o Senhor tire de mim. Eu tenho tratado mal durante X tempo a minha esposa. Pelo Espírito Santo, o Senhor me revelou isso. E, na verdade, eu também sei que eu faço isso. Arranca isso aqui, Senhor, de mim. Apresenta para Deus o par de ferraduras. Senhor, arranca isso aqui. E troca para a minha esposa. E faz com que essas minhas mãos aqui sejam como flores. Sejam como algo agradável para ela. E no dia a dia, elogiando, agradando, trocando. Nem tudo é dinheiro não, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que é dinheiro, mas não é. Às vezes é palavra, é relacionamento, é ceder. Tem homem que por causa da criação, não, eu sou o cara. Não, tem que ceder sim. Muitas das vezes a gente precisa ceder. Não é porque a gente é o cabeça do lar. Tem hora que a gente precisa ceder por amor. Então, e a mulher é a mesma coisa.
Senhor, me ajuda a respeitar, me ajuda a honrar ao meu marido. Me ajuda, Senhor. Tem que pedir. Nem sempre a mudança, eu quero mudar, sim, mas viver a vida toda de casados vai mudar de uma hora para outra? Deus tem poder de fazer isso? Tem, claro que tem, mas tem que orar. Pede a Deus que Ele faz. Ele é poderoso e Ele é o mais interessado nisso. Sabe por quê? Porque é para a honra e para a glória de quem? Dele. Tratamento de ambos, cordialidade, carinho, amor, elogio. E para finalizar esse pedacinho aqui, falta só mais um versículo. E para finalizar, cuidado com o corpo. É muito importante, irmãos. Eu não estou falando de ir para a academia e ganhar o shape que o mundo tem, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando daquilo que todo mundo pode fazer. A esposa, cuidar do cabelo, dar um tratozinho de vez em quando, né? Um batonzinho para quem gosta. São coisas simples que toda mulher precisa ter. Aquela coisa feminina, isso é importante para as mulheres. Não é porque você está em casa, por exemplo, claro que em casa você anda à vontade, mas procura andar, procura ter zelo e cuidado consigo mesma. Da mesma forma, os varões. Tá? Procurem andar bem. Andem bem, cheirosos. E uma coisa que a gente não se dá conta, quem é casado, os casados, né? É algo muito simples, muito bobo, mas que a gente não dá conta e é algo muito importante. Sabe o que é? O beijo. Parece que o beijo vai embora na vida do casado, quando deve ser algo constante, irmãos. Deve ser algo constante. Mas aí tem uma série de fatores que às vezes contribuem para que isso não aconteça. Às vezes o tempo, né? Meu caso, estou com 20 anos, para quê? Tal. Não, mas isso não pode se perder. Não pode. E finalizando essa parte, mais uma dica e a última. Quando eu falei sobre cuidado com o corpo, não é só o cuidado para você ali. Está sempre, né, bem apresentado. Dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade. Não é nada de espalhafatoso, não. Quem está com a libido lá embaixo? Não sei se todo mundo faz isso. Se produz para o momento. Primeiro, aquele banho caprichado. Depois, lá no banheiro. Não sai do banheiro não, tá? Toma aquele banho caprichado. Depois, gente, isso precisa ser uma rotina. Não sei se a palavra certa bem colocada é essa, tem que ser uma rotina, tá? Porque vai tornar o momento mais agradável, eu garanto a vocês. Aí, saiu do banho, não sai do banheiro não. Presta atenção, pega um instrumentozinho de plástico que você tem lá no seu armáriozinho do banheiro, pega um tubinho,
tem algumas inscrições no tubinho, espreme assim na cerda daquele coisinha de plástico e faz assim, ó. Faz aquela higiene bucal caprichada. Não era assim que você fazia quando ia namorar tua esposa? E por que a gente perde isso? Hã? Você está vendo que são coisas pequenas que todo mundo pode fazer? Irmãos, são coisas simples, que muitas das vezes corroboram com que a libido vai embora. E eu não estou brincando com o que eu estou falando. Não estou brincando. Tá? Então, banho caprichado. Depois, saiu do banho, ou antes, tanto faz, vai lá. E vai louvando o Senhor. Senhor, e vai orando. Senhor, estou investindo. E é assim, irmãos, tem que ser feito. Depois, calma, não terminou ainda, né? Desodorantezinho, perfume. São coisas simples que todo mundo tem e todo mundo pode fazer. Coisas simples que todo mundo tem e todo mundo pode fazer. E se tem alguém que não tem o costume de fazer isso, passa a fazer. Provavelmente você vai ver uma melhora, uma crescente na sua libido. Ou na do seu cônjuge. São dicas estranhas? Não. São coisas que a gente muitas das vezes deixa de fazer. Porque, já estou com 20, 30, 40 anos de casado. Precisa sim. Preciso fazer sim. E beijar bastante. Essa é a receita. Beijar bastante, agradar bastante, para a honra e para a glória do Senhor. Amados, nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Se você é casado, aqui ou da internet, não tem o costume de fazer isso, faça. Observe a palavra. Observe a palavra. Aquilo que o Senhor tem para nós. Cuidado com o padrão mundano, só serve para destruir. As esposas têm exatamente o mesmo direito diante de Deus que nós, que os homens. Ambos precisam ter a alegria no seu relacionamento íntimo. E, principalmente os maridos, não devem poupar esforços, nem tempo, para investirem, para que isso aconteça constantemente com vossas esposas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? E, finalizando, só para fechar essa parte, versículo... uma outra coisa que eu já falei, mas cabe ressaltar aqui. Existem casos, tá, em que essas situações que eu estou comentando aqui não são possíveis, não são mais possíveis. E Deus sabe, Deus entende. Amém? Existem casos em que as situações não são possíveis, mas é possível um carinho, tá? É possível um afago. Tudo isso é possível. O que não pode é ficar cada um para um lado. Não, aí não, irmãos. Amém? Que haja essa questão de amor. E agora, para finalizar, vou pular para o versículo 10 e 11. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Lembrando que Paulo está falando aqui para os casais cristãos. Tá? Paulo está falando para os casais cristãos. Então, vamos lá. Eu vou ler uma pergunta aqui, tá? E a resposta de Paulo foi essa. Paulo, o que nós devemos fazer? Ou eu, né? Paulo, o que eu devo fazer se estou arrependido de ter casado? Dois cristãos. Quando a situação parece insustentável
ou quando uma das partes está arrependida. Aí Paulo fala: a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, se ela quiser separar, ok, só não vai poder casar. Mas se ela sabe que ela não consegue, ou ele também, não consegue se conter, é melhor voltar para ele. É isso que Paulo está ensinando. Amém? Deu para entender? Tá? Tanto a mulher quanto o homem. Qualquer um. Cristão, casado. Não entraram naquela cláusula de adultério ou de morte. Então, não pode se casar. Amém? Se coloca de pé. Fechamos essa parte. Como eu disse, eu pensei que nós conseguiríamos chegar até o casamento de quando um se converte, o outro não. E a gente continua no próximo domingo e também vamos falar, dentro do capítulo ainda, sobre os solteiros e viúvos. Talvez a gente consiga tratar dos dois no próximo domingo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo direcionamento que o Senhor nos deu para tratarmos de um assunto tão importante para a nossa congregação local e para a igreja do Senhor. Senhor, ajuda-nos a andar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a não negligenciarmos os seus conselhos, porque são segurança para nós e glorificam o teu nome, Senhor. Pai, eu te peço que se há alguém aqui, algum casal casado aqui, sofrendo retaliação, sendo atacado pelo inferno, que caia por terra pelo poder que é no teu nome santo, Deus. Senhor, se é questão médica, que o Senhor dê a sabedoria necessária para os médicos e o desejo também do casal procurar ajuda, Pai, para que possam também cumprir o conselho que Paulo deixou para a igreja de Corinto, mas que também serve para nós, ó Pai. De igual modo, aqueles que por algum motivo natural ou alheio à sua vontade não conseguem mais cumprir essa situação, que o Senhor os dê graça. Que o Senhor conduza graça, Pai, sobre eles. E que haja cooperação, carinho, harmonia, amor. Senhor, que todos nós, sejamos homens e mulheres cristãos de verdade, que olham para a Tua palavra e que cumpram a Tua palavra, Senhor, em todos os seus aspectos, inclusive no que foi tratado no dia de hoje. Pai, obrigado. Obrigado por me fazer enxergar a necessidade de tratar sobre esse assunto. E que o Senhor continue me dando graça, Senhor, para dar continuidade, Senhor, ao que a gente ainda precisa falar dentro desse capítulo 7, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos ao Senhor graça e graça.